Vamos agora à questão de número 20. Essa é a quarta aula de resolução de exercícios de fixação do módulo 12, onde nós estudamos e estamos revendo controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A questão 20 vem assim desenhada. A Constituição Federal adota como sistema repressivo de controle de constitucionalidade, ora, amigo, como regra geral, você pode ser uma tentação, vou marcar aqui a letra A, sistema misto, porque nós temos um controle político, enfim, mas como regra geral, a questão seca, o controle é judicial, jurisdicional, conforme você preferir. Portanto, controle repressivo é jurisdicional como regra. Opção correta, letra D de dado, ok? 20, D de dado. Questão 21. Lei municipal que contrariar dispositivo da Constituição Federal deve ter sua inconstitucionalidade declarada. Se a lei municipal contraria dispositivo da Constituição Federal, necessariamente ela antes contrariou dispositivo da Constituição Estadual, em razão do princípio da simetria. Naquilo que couber, a Constituição Estadual deve guardar perfeita simetria com a Carta da República. Portanto, em se tratando desse tipo de conflito, a lei municipal, em princípio, pode ser objeto de controle abstrato no Tribunal de Justiça do Estado-membro, porque ofende de alguma forma a Constituição Estadual, e por via incidental difusa, aí sim, a questão pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo em via abstrata, como nós já vimos e vamos voltar a ver, ela pode chegar também no Supremo Tribunal Federal. Meu rosto não está muito escuro no vídeo, não? Está legal aí? Está bem? Não sei, eu acho que eu estou precisando de um pouco mais de luz. Não sei. Bom, vamos lá. Então tá. Então, se está bem, está bem. Então, qual é a opção correta aqui na questão 21? Agora melhorou um bocado, agora piorou, agora melhorou. Tá. É porque às vezes aparece aqui para mim, no vídeo aparece outra coisa, né? Eu estou me sentindo agora numa discoteca, que essa porcaria está piscando, né? Agora, daqui a pouco a gente põe Saturday Night Fever aqui, ou dá uns passos de João Travolta, o pessoal vai ficar meio preocupado, né? Com a minha sanidade mental. É um probleminha de iluminação, gente, nada demais, nada que não aconteça em nenhuma gravação, né? Bom que você para, né? Vai beber uma água, porque está custando para resolver, né? Então, vamos lá. Vamos, então, para a questão 21, né? Então, pelo método aberto ou reservado, diz a opção D de dado, este último de competência do Tribunal de Justiça do Estado-membro em que um município se localiza. Essa é a correta. A letra A, pelo método aberto exclusivamente, não, porque existe o sistema concentrado. Pelo método aberto reservado, esse último de competência do Tribunal de Justiça de qualquer Estado-membro seria um absurdo. Ele tem que ser o Tribunal de Justiça do Estado onde o município se localiza, né? Pelo método aberto ou reservado, esse último de competência do Supremo Tribunal Federal, não, a não ser que haja aquela situação de ofensa reflexa, que a gente vai rever em outras questões, onde o Supremo aí vai poder conhecer, através de recurso extraordinário, da constitucionalidade de uma lei em tese municipal, mas isso é exceção da exceção, né? E, portanto, a opção D é a correta, a letra E, unicamente pelo método reservado de competência do Tribunal de Justiça, não, se trata de controle, é sempre possível o sistema difuso também. Então, a opção D de dado é a única opção correta. Questão 22. Para assegurar a supremacia da nossa Constituição, o legislador constituinte deferiu ao Poder Judiciário o controle típico da constitucionalidade das leis e dos atos normativos a ser exercido. Controle típico a ser exercido. Exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal? Pô, se ele está falando controle típico, o controle ele pode ser tanto o difuso quanto o concentrado. Então não me parece que a opção A seja correta. Exclusivamente por tribunais com jurisdição constitucional não faz sentido. Opção C, por qualquer juízo do tribunal, mas somente por via de ação. A opção D é a mais completa, quer dizer, o controle judicial ele pode ser exercido por via de ação ou exceção, quer dizer, ou pela ação principal, ou pela arguição incidental, ou pelo sistema abstrato, ou pelo sistema concreto, ou pelo sistema concentrado, ou pelo sistema difuso, concomitantemente. Opção correta, D de dado.
Questão 23. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. A Constituição Federal adota como sistema de controle de constitucionalidade o sistema concentrado. Na Constituição, o sistema é concentrado, fora da Constituição a gente tem o sistema difuso. Letra B. O sistema constitucional brasileiro só admite controle difuso, isso está errado, até porque isso contraria a opção A. Você sabe que a opção A está correta, automaticamente a opção B, que exclui o sistema concentrado, ela está errada. Né? Então, por exclusão, você entenderia a opção B como incorreta sem muita dificuldade, não é verdade? Opção C. O recurso extraordinário só pode ser interposto na arguição de inconstitucionalidade por via incidental. Está errado também, porque o recurso extraordinário, conforme nós vimos, pode ser utilizado excepcionalmente num controle abstrato, naquele fenômeno conhecido como ofensa reflexa. Opção B. Tanto o método concentrado quanto o método difuso são adotados pelo sistema de controle jurisdicional brasileiro. Deixa eu ver aqui, qual era a opção? Isso está... Só admite controle difuso, isso está correto. Está correto, né? Engraçado que na opção D, ele considerou só correta porque ele não levou em consideração a ofensa reflexa. Né? Questão muito superficial mesmo. Então a opção C está correta também. A opção D está correta e a opção E é admissível a concessão de medida cautelar em ação direta, ou nas ações diretas de inconstitucionalidade, também, artigo 102, 1P. Então a única realmente que não presta, né, é a opção B de bola. Agora a opção C teve uma pequena falha, porque a gente sabe que em casos excepcionais o recurso extraordinário pode ser utilizado fora do sistema difuso. Questão 24. O Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o que dispõe o artigo 52.10 da Constituição da República, encaminha ao Senado Federal todas as decisões em matéria constitucional? Não. As decisões havidas no controle concentrado produzem por si só eficácia oponível a todos e efeitos vinculantes em alguns casos e, portanto, não precisam serem comunicadas ao Senado Federal. Então, a opção A está incorreta. Opção B. Apenas as declarações de inconstitucionalidade havidas, via de exceção, em casos concretos incidentalmente. Exatamente. O objetivo é fazer com que o Senado edite uma resolução e essa resolução suspenda essa lei entendida inconstitucional, no todo ou em parte, pelo Supremo Tribunal Federal, para todo mundo, para toda a gente. A opção B é correta. Apenas as declarações feitas em abstrato, através de ação direta de inconstitucionalidade? Não, com certeza não, porque isso é idêntico, praticamente idêntico à ideia de afirmar que o controle concentrado depende do Senado Federal para que as decisões do Supremo produzam alguma eficácia. Isso não é verdade. Letra D. Todas as suas decisões que versem sobre inconstitucionalidade? Não, as abstratas não. E a opção E. Os acórdãos prolatados em recursos extraordinários, onde a questão da constitucionalidade tenha sido discutida. Isso está errado. Por quê? Porque o Supremo pode decidir no recurso extraordinário, prolatar um acórdão no RE, onde ele não reconheça a inconstitucionalidade de uma lei. Então, para que vai haver comunicação ao Senado para suspender alguma coisa se ele, Supremo, entendeu que o recurso é improcedente, que a lei não é inconstitucional, concretamente? Então, a opção E acaba invalidada por esse detalhe. Então, só cabe aqui, na questão 24, a opção B, certo? Questão 25. Assinale a alternativa correta. No direito pátrio, o controle de constitucionalidade de uma lei pelo Poder Judiciário é difuso unicamente? Não. É incidental nunca principal? Não. É a mesma coisa que a letra A, né? A letra B. Gera efeitos erga omnes e nunca interparte? Não. Pode ser aberto ou reservado? Exato. É somente concentrado? Não. Não. Pode ser aberto ou reservado. Aberto é outro nome do sistema difuso. Reservado, outro nome do sistema concentrado. A opção correta, portanto, é a letra D de dado. Questão 26. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal adotará a seguinte providência. Letra A. Editará norma com efeitos gerais. Não. O Supremo não legisla nesse sentido.
Declarar a perda de eficácia da norma desde a edição. Não, porque exatamente se discutindo a ausência de norma, como é que vai declarar a perda de eficácia de uma norma que não existe, que é objeto de omissão normativa? Letra C, requisitará ao presidente da República a edição de decreto. Também não faz sentido. Letra D, oficiará ao Senado para editar resolução. Também não é o caso. A letra E, dará ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. A omissão total ou parcial, conforme vimos, com efeitos diferentes. A opção E complementa o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição da República. Questão 27. Questão 27. Das afirmativas abaixo, primeira, é do Congresso Nacional a competência privativa para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Se marcaria essa opção como correta? Claro que não, porque a competência não é do Congresso, a competência é do Senado Federal. Portanto, primeira assertiva errada. Letra 2. A Constituição vigente não admite o controle preventivo de constitucionalidade. Também não dá para marcar isso como correto, porque eu tenho o artigo 66, que no seu parágrafo 1º traz a possibilidade do veto do presidente da República ser fundamentado numa inconstitucionalidade percebida por ele, embora aparentemente não percebida pelas casas legislativas e respectivas comissões parlamentares, pelas quais o projeto de lei tramitou antes de ir ter com o presidente da República para sancioná-lo e ou vetá-lo. Portanto, a segunda assertiva me parece também incorreta. Terceira assertiva. O controle concentrado é devido quando se faculta a qualquer órgão do Poder Judiciário o poder de apreciar a alegação de inconstitucionalidade. Não, aí é o controle aberto, difuso. Concentrado concentra a jurisdição, só o Supremo pode, ou o TJ, podem conhecer da ação. Aqui não, terceira assertiva também flagrantemente errada. Quarta assertiva, adjetiva-se como, em tese, o controle de constitucionalidade apreciado pelo juiz, como alegação de defesa de uma parte litigante em um processo. Claro que não. Esse é o controle em hipótese, o controle concreto. O controle em tese é abstrato. Então, estão incorretas todas as assertivas. A opção, portanto, que cabe aqui é a opção E. Ok? Então, questão 27, opção E. Questão 28. Podem, dentre outros, propor ação declaratória de constitucionalidade. Mesa da Assembleia Legislativa e Procurador-Geral da República pode. Mesa da Câmara dos Deputados e entidades sindicais de âmbito nacional também. Partidos políticos, representação no Congresso Nacional e Presidente da República também. Presidente da República e o Procurador-Geral da República também. Letra E. Todas as alternativas estão corretas. Aplicação imediata do artigo 103, caput. Questão 29. Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade por omissão, deve seguir-se necessariamente ação penal contra as autoridades omissas? Não, infelizmente não. Ação penal contra as autoridades omissas por crime político também não seria o caso. Letra C, comunicação ao Senado para que suspenda a execução também não. Edição de lei pelo Supremo Tribunal Federal também não. Então, se sobrou a opção E, a comunicação ao poder competente para que adote as providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para que o faça em 30 dias. Novamente, artigo 103, parágrafo 2º. Questão 30. Segundo a orientação jurisprudencial dominante no Brasil, a lei ordinária cuja matéria venha a ser regulada de modo contrário por diploma constitucional posterior, então a lei ordinária tratava de um assunto, e aí vem um diploma constitucional, pode ser uma nova Constituição, pode vir uma emenda constitucional, e trata de maneira diferente. Essa lei ordinária só pode ser declarada inconstitucional por via incidental? Não. Ela pode ser declarada também inconstitucional por via principal, através da modalidade conhecida como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Letra B, só pode ser declarada inconstitucional por ação direta de inconstitucionalidade? Não, por ação direta de inconstitucionalidade ela não pode ser declarada inconstitucional. A não ser que essa inconstitucionalidade tivesse como mote a Constituição pretérita, não é o caso, o enunciado é muito claro. É uma nova Constituição, uma nova postura constitucional, uma nova emenda constitucional. Então, não.
pode ser declarado inconstitucional tanto pela via incidental quanto quanto por ação direta de inconstitucionalidade. Não, aí não seria ação direta, né? É tida como repristinada, está errada, é tida como desconstitucionalidade, está errada. A opção que se apresenta aqui como correta é a opção C. Mas aí não cabe ação direta de inconstitucionalidade, porque você está falando aqui numa nova Constituição, então essa opção também está errada. Seria o correto aqui seria, na opção C, seria, pode ser declarado inconstitucional tanto por via incidental quanto por arguição de descumprimento de preceito fundamental. Corrijam isso aí. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu bobeei aqui. Não é na ação direta, é arguição de descumprimento, ok? Venha a ser regulada por modo contrário, ela vai ser recepcionada ou é DPF, porque ela é lei anterior à nova Constituição. A não ser que, como diploma constitucional, você entenda emenda à Constituição, porque aí tudo bem, ela pode ser objeto de ação direta também. Né? Mas aqui está difícil você entender como emenda. Né? Ele diz assim, segundo a orientação jurisprudencial dominante, a lei ordinária cuja matéria venha a ser regulada de modo diverso por diploma constitucional posterior, pode ser uma Constituição nova. Né? Aí não cabe a DIN, cabe só a DPF. Então essa questão aqui está prejudicada. Questão 30, prejudicada. Valeu, gente. Até a próxima.